Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com um vídeo um pouquinho diferente dos outros que tem aqui no canal, porque nós vamos fazer um vídeo de leitura de conto, não meu, né, porque eu já fiz leituras de crônicas minhas, mas aqui vai ser um pouquinho diferente, uma leitura um pouco mais interpretativa e tal, e de conto. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixem o like de vocês, já se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, e vamos lá! Então nós estamos aqui com o conto aberto, ele é de um autor chamado Vitor Gildes, deve ser assim, não sei se é assim que pronuncia. O nome do conto é O Arquivo e ele está nesse livro Necrológio, da editora Edições O Cruzeiro, 1972. Esse conto aqui eu li pela primeira vez nesse livro, os 100 melhores contos brasileiros do século. Eu já trabalhei com alunos também na universidade, então é um conto que eu gosto bastante. Vamos lá. Ele começa assim: no fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. João era moço, aquele era seu primeiro emprego. Já vamos parar aí, né, nesse primeiro parágrafo que nós temos. Aliás, na primeira frase a gente já podia ter parado, porque ela já chama atenção, né? Chama atenção primeiro pelo fato de que o João, o nome do João está escrito em letra minúscula, não está escrito em letra maiúscula, como seria o convencional para um nome próprio. E nós temos aqui a informação de que ele obteve, como se isso fosse uma coisa positiva, uma redução de 15% em seus vencimentos. Então ele obteve, como se fosse uma situação assim de, ele obteve um aumento, ele conseguiu um aumento, e não, uma redução. Foi esse o ponto que eles colocaram aí. Aí continuamos por enquanto. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Olha o jogo de palavras, olha as palavras que estão sendo escolhidas, tipo, contemplado, orgulhoso, né? Afinal, esforçara-se para ter uma redução? Que estranho, mas a gente vai entrando no universo do texto. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. Então, ó, nós temos aqui já uma localização da história. Ele recebeu uma redução no salário, e dentro do universo da história isso é visto de alguma forma como positivo, porque tem essa questão de se mostrar orgulhoso, contemplado, limitou-se a sorrir, e ao mesmo tempo nós temos a informação de que é só a questão da valoração do trabalho que está sendo alterada, porque o trabalho em si está sendo considerado da mesma forma, porque ele não tivera uma só falta ou atraso. Então o trabalho, ele é visto de forma convencional, a valoração do trabalho é vista de forma invertida. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade, o oposto que deveria ser. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor, né? Sempre assim, a informação dada como positiva, mas o que está sendo dito de fato é negativo. Passou a tomar 2 conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isso parecia aumentar-lhe a disposição. 2 anos mais tarde, veio outra recompensa. Olha, o jogo de palavra positivo continua. O chefe chamou-o e lhe comunicou o segundo corte salarial. Dessa vez, a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. A gente poderia pensar assim, não, está atravessando uma crise. Não, estava atravessando um período excelente, então a redução foi ainda maior. Olha só que legal, que positivo. O funcionário ali sem direitos e, nossa, que legal. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora João acordava às 5 da manhã, esperava 3 conduções. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto, olha o positivo. A pele tornou-se menos rosada. O contentamento aumentou. Prosseguiu a luta.
Porém, nos 4 anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se, perdia o sono, envenenado em intrigas de colegas invejosos, odiava-os, torturava-se com a incompreensão do chefe, mas não desistia. Passou a trabalhar mais 2 horas diárias. Então, ó, vamos lá pensar de novo. Adoro ficar interrompendo vocês. Mas olha só, o que nós temos aqui? Ele luta para conseguir essas reduções. Então, pensa essa história invertida. Ah, ele recebeu o primeiro aumento, aí depois ele recebeu outro aumento, aí depois estava passando vários anos, ele não tinha recebido o aumento, aí ele ficou incomodado. Faria sentido no nosso imaginário, né? Agora, não, ele recebeu uma redução, depois outra redução, e tinha um monte de tempo sem redução, e ele estava ficando incomodado com isso. Não faz sentido no nosso imaginário, né? E aí é justamente esse estranhamento que vai sendo trabalhado e tematizado dentro da obra, né? Dentro do conto. Uma tarde, quase ao fim do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento. O coração parava. Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá-lo de posto. Que positivo, que legal, né? A forma como eles estão colocando as coisas aqui. A revelação deslumbrou-o, todos sorriram. De hoje em diante, o senhor vai passar a auxiliar de contabilidade, com menos 5 dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa. Aqui eles colocaram em maiúscula, mas eu acho que é erro desse texto aqui, porque o original não tem nenhuma ocasião que ele aparece em maiúscula. João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria, voltou ao trabalho. Nessa noite, não pensou em nada, dormiu pacífico no silêncio do subúrbio. Mais uma vez, mudou-se. Finalmente deixou de jantar. O almoço era um sanduíche. Emagreceu, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminou certas despesas inúteis, lavanderia, pensão. Na nossa lógica normal, ele estaria num momento de adquirir novas coisas, de ter novos luxos, né? E não o oposto. Chegava em casa às 11 da noite. Levantava-se às 3 da madrugada, esfarelava-se num trem e 2 ônibus para garantir meia hora de antecedência. Então, além de tudo, ele ainda queria chegar com meia hora de antecedência. A vida foi passando, com novos prêmios. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas 15 minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta, ou seja, já nem tem mais casa, já nem tem mais roupa. Vivia nos campos, entre árvores refrescantes, cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias, um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter o seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função a partir de amanhã será de limpador de nossos sanitários. O crânio comprimiu-se. Do olho amarelado escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado. Enfim atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo que fizeram em meu benefício, mas eu vou requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses você já vai ter que pagar. Dentro de alguns meses já vai ter de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isso, 40 anos de convívio, o senhor ainda está forte. Que acha?
A emoção impediu qualquer resposta. João afastou-se, o lábio murcho se estendeu, a pele enrijeceu, tornou-se lisa, a estatura regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo, as formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia 2 arestas, ficou cinzento. João transformou-se num arquivo de metal, por isso o arquivo no nome do conto, né? O que a gente tem de interessante aqui, já pensando no começo da história, o nome dele e tal? O nome de uma pessoa é uma questão que, querendo ou não, é humanizadora. Gramaticalmente, a letra maiúscula no começo do nome próprio é o que diferencia esse substantivo, o substantivo próprio, de outros substantivos, né? Então é o que diferencia Thaís de caderno, né? Caderno enquanto um objeto, Thaís enquanto pessoa, ou então pode ser nome de lugar, pode ser nome, enfim, pode ser outros nomes, mas em relação a ser humano, essa marcação da letra maiúscula é o que faz com que eu me individualize, é o que faz com que eu me subjetivize e que eu me diferencie dos objetos. A opção por manter a letra minúscula já está indicando pra gente logo de cara a objetificação desse personagem. E de fato, a gente vai confirmar essa objetificação quando no final, né, depois de todo esse processo em que ele se dedica completamente à empresa e ganhando cada vez menos e sendo cada vez mais empurrado para baixo, para cada vez mais transformado nesse objeto, ele de fato se transforma no objeto. Então essa ideia de o nome dele está objetificado é confirmada no final quando ele de fato vira um objeto. E aí é interessante também como ele se objetifica por meio de um trabalho, não pelo trabalho em si, não pelo ato de trabalhar, mas por um trabalho que não reconhece o esforço dele, que não reconhece o quanto ele está oferecendo de fato para a empresa. Enfim, é um trabalho que acaba sendo alienado. Então uma reflexão que a gente tira daí é essa reflexão a respeito da força de trabalho, da valorização da força de trabalho do funcionário, porque é aquilo que ele tem para oferecer e ele deve ser valorizado por aquilo, né? O funcionário deve ser valorizado pela força de trabalho que ele tem e oferece. Eu já soube de patrão, isso é super frustrante, né? Mas eu já soube de patrão que fala assim: ah, mas eu não tenho férias. Ah, mas o funcionário tem 30 dias de férias e o funcionário não se dedica tanto à empresa quanto eu me dedico. E aí você fica pensando assim: meu querido, você é dono dos meios de produção, você é dono da empresa. Os benefícios que essa empresa geram são mais voltados para você. Então você tem que se dedicar de fato à sua empresa. Nada de errado aí. Agora, exigir que o funcionário que está oferecendo somente a força de trabalho dele ali, que não tem os benefícios da mesma forma que esse dono ali, né, que esse patrão tem, exigir que esse funcionário tenha o mesmo nível de dedicação a ponto de não ter férias e etc. é uma coisa extremamente absurda. Se o trabalhador está oferecendo a força de trabalho dele, ele tem que receber algo em troca dessa força de trabalho, né? O patrão, o dono, enfim, ele não tem capacidade, ele não tem força de trabalho suficiente para cobrir todas as funções que são necessárias em uma empresa. Ele não tem capacidade, ele não tem como alcançar isso, não tem como ele ser secretário e ser chão de fábrica, e ser motorista, e ser recepcionista, e ser não sei o que, tudo ao mesmo tempo. Não dá, a menos que seja tipo microempreendedor individual. Mas numa empresa de fato, o dono, ele não tem tanta força para oferecer. Então ele precisa da força de outras pessoas. Se ele precisa da força de outras pessoas para que a renda dele se mantenha, o sonho dele se mantenha, o empreendimento dele se mantenha, ele precisa valorizar a força dessas pessoas que estão oferecendo o lucro para ele, não é mesmo? Porque sem essas outras pessoas, ele não tem o dele também. Ele não tem... Isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça das pessoas. O patrão não faz nada sozinho. Mas é isso.
Eu não quero entrar muito em questões teóricas, né? Eu queria só discutir um pouquinho a respeito do conto, sem deixar um vídeo muito longo também, porque não são 2 aulas conjugadas que eu posso falar a respeito do texto e pedir opiniões das pessoas, mas eu quero a opinião de vocês também a respeito do conto, porque agora vocês leram o conto e vocês têm a capacidade de discutir um pouquinho a respeito de percepções que vocês têm sobre ele, etc. Então coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, comentem os comentários de outras pessoas também, vamos fomentar uma discussão em torno disso, né? Eu pretendo fazer outros vídeos de leituras de contos pequenos, de preferência, porque senão não dá pra falar muito a respeito. Ó, esse é um conto pequeno e já vai ficar um vídeo meio longo, querendo ou não. Então eu vou ter que escolher sempre contos curtinhos, ou então a gente vai ter que falar a respeito dos contos só por trechos, que não é um negócio que eu acho muito legal. Eu acho mais legal falar sobre o texto inteiro pra dar essa sensação de finalização, né, de fechamento. Mas então é isso, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, por favor me deixem saber, deixem aí nos comentários. Um recado também importante tá vindo sorteio por aí. Provavelmente o próximo vídeo eu vou anunciar o sorteio, mostrar pra vocês o que vai ser sorteado, livros, spoiler, livros. Então não percam o próximo vídeo também, que vai ser legal, um sorteiozinho para comemorar o aniversário do canal. Yay! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau!